Essa arquitetura, para descrever para vocês, é interessante porque ela é cheia de detalhes, pontas, furinhos, né? As armações eram em formato de flores, né? Com algumas peças de metal, né? Circulares, e tinha toda essa questão de tentar copiar a arquitetura realmente francesa. E o Café Java, ele era proprietário de um senhor chamado Mané Coco, que era conhecido como uma pessoa muito engraçada e irreverente. E a Praça do Ferreira, diferente do Passeio Público, o Passeio Público ainda é o mesmo hoje, né? A mesma arquitetura, não mudou muito. O Passeio Público era mais destinado à família, né? As famílias iam passear, iam tirar fotos, iam ver ali o mar, né? Já na Praça do Ferreira, quem ficava mais na Praça do Ferreira era o pessoal boêmio, né? Era o pessoal jovem, era o pessoal de 20 e poucos anos, pessoal formado em direito, bacharéis, poeta. Era um povo que gostava de tomar uma cachaçinha, falar de literatura, de poesia, de arte. E se reuniram jovens escritores do Café Java, né? Como Antônio Salles, Adolfo Caminha, Álvaro Martins. É interessante observar essa história do Ceará, né? Desses poetas famosos, né? Desses escritores, que depois viraram nome de um monte de rua, né? E bairro. Mas aqui no Café Java, o Café Java ficava na ponta ali da Praça do Ferreira, como se fosse mais próximo ali o que a gente conhece hoje como ali o prédio da Caixa Econômica Federal. Hoje em dia, onde está o Café Java, tem até uma banca de revista, né? Mais ou menos ali, naquela ponta da Praça do Ferreira, ali mais perto ali da Rua Floriano Peixoto, pertinho ali da Caixa Econômica Federal. Então esses escritores se reuniam lá, né? Para conversar de literatura e arte. Apesar da cidade de Fortaleza ser uma cidade ainda pequena, né? Mas é uma cidade que tinha muito, assim, uma riqueza material, porque o Ceará exportava muito algodão do exterior, né? Era uma cidade que tinha um porto de Fortaleza, na praia de Iracema, e sempre escoava a produção de algodão do Ceará. Então, nesse período, havia uma circulação, havia comércio, havia uma circulação de bens e serviços, e no porto de Fortaleza chegavam muitos jornais, revistas e livros vindos do exterior. Vinha de Portugal, da França, da Inglaterra. Então, assim, mesmo o Ceará, né, na sua maioria, a maioria das pessoas ainda ser uma província ainda precária, né, sem as condições estruturais, muitas pessoas pobres, muitas pessoas analfabetas, mas tinha um número grande ali de pessoas que liam, né, literatura, liam filosofia, história, principalmente desses livros que chegavam via navio da Europa. Então esses jovens estudantes, né, de direito, esses estudantes dessas faculdades, jovens formados em direito, enfim, eles se reuniam para falar de literatura e dessas leituras, né? Dessas ideias que vinham da Europa, dos livros de poesia. E de muito ler, né? De gostar de ler literatura, filosofia e história, eles também sentiam vontade de escrever também, de fazer poesia, de fazer literatura. Mas a primeira coisa que, enquanto eles se reuniam, né, lanchavam e falavam dessa problemática, era observar que a cidade de Fortaleza nessa época estava muito parada. Não acontecia nada, né? Não tinham peças de teatro, não tinha lançamento de livros, né? Não tinha gente publicando poesia. Eles achavam Fortaleza muito parado. E eles eram muito curiosos, né? Eles liam os livros. Eu quero ler mais livros, eu quero escrever também. E eles perceberam que a cidade de Fortaleza não tinha muitos leitores, não tinha público, e não tinham livros e acontecimentos culturais acontecendo na cidade de Fortaleza. E eles pensaram, essa cidade está muito parada, a gente precisa fazer alguma coisa. E eles se reuniram lá, né, de tanto falar disso, os amigos falaram Antônio Salles, né? Antônio Salles é o grande nome, né, da padaria espiritual. Falaram, Antônio Salles, vamos fazer um grupo literário, uma agremiação, né, uma academia literária. E eles acharam interessante essa ideia, né? Vamos fazer, né? Mas só que o Antônio Salles não queria fazer um grupo, uma agremiação literária séria. Anos anteriores, né? Fortaleza sempre teve esses jovens que estudavam, né?
Nos anos de 1870, existiam alguns jovens que se reuniram e fizeram uma chamada Academia Francesa. Existiam nomes importantes nessa Academia Francesa, né? Como Capistão de Abreu, que virou um grande historiador brasileiro, Rocha Lima, que foi um jovem que morreu cedo, que escrevia sobre filosofia, Tomás Pompeu, né, que é da família muito prestigiada aí do Ceará, que era filho de um senador da República, né, Tomás Pompeu, e de uma família que depois trabalhava aí no comércio têxtil, né, de Fortaleza, até hoje tem, né, o pessoal da família Pompeu aí, Tomás Pompeu, que é um pessoal até abastado, enfim. E o Araripe Júnior também, que foi um crítico literário cearense. E eles se reuniam para falar de literatura e filosofia e tudo mais. Nos anos de 1880, teve o pessoal que fizeram parte do movimento abolicionista no Ceará. Muitos intelectuais, poetas, né?